Olá, bem-vindo ao quinto episódio da primeira temporada do Escolas TV. Eu sou o Paulo Faustinho, da Escola Dinheiro. Sou o Luciano Larroça, da Escola Freelancer. E hoje vamos falar sobre Facebook Marketing. Vamos falar essencialmente sobre estratégias que poderemos colocar em prática para conseguir melhor performance ao nível do Facebook através das páginas de fãs para empresas, negócios ou mesmo profissionais. Para quem trabalha em casa, ou mesmo os freelancers, os próprios freelancers, fazem uso das páginas de fãs, ou pelo menos deveriam fazer uso das páginas de fãs para alavancar os seus negócios. Sim, o Facebook é uma ferramenta que serve não só para conseguirmos clientes, mas também para conseguirmos visitas para os nossos sites, entre outras funções, e é cada vez mais eficaz. Já está até ao ponto de concorrer com o Google, até o Google está preocupado com isso, que as pessoas comecem a procurar informação através do Facebook em vez de ser com eles. E é preciso também mas saber usar isso de uma forma correta, porque muitas pessoas não sabem utilizar o Facebook de uma forma efetiva, não é, Paulo? A questão é, criar uma página de fãs no Facebook é um processo extremamente simples. A questão é que conseguir ter uma boa performance ao nível do Facebook requer uma série de outras estratégias e também algum volume em termos de audiência. Caso contrário, os resultados não vão ser nem de perto nem de longe eficientes para aquilo que se pretende. Portanto, existem uma série de estratégias que podem ser postas em prática para conseguir não só mais fãs, mas também conseguir uma maior audiência de pessoas a ler os conteúdos, mesmo que não cliquem, porque existem várias métricas no Facebook, nomeadamente o número de fãs, o alcance das mensagens, que é a tal questão que faz com que milhares de pessoas recebam aquela mensagem no feed de notícias delas, independentemente se elas clicam ou não, ou seja, a mensagem passa, a imagem circula, e isso é um processo extremamente importante ao nível do Facebook. E depois existem também outras métricas relacionadas com o número de postagens por dia e todas essas questões. Nós temos aqui alguns tópicos importantes e vamos começar pela publicidade. Existem várias estratégias que nós podemos colocar em prática para conseguir resultados mais rapidamente. Ou seja, o processo inicial de criar uma página de fãs no Facebook, colocar os widgets no blog ou no site e esperar que as pessoas curtam a página, é um processo que pode demorar algum tempo. No entanto, podemos utilizar estratégias para acelerar isso. Essa parte aí que eu queria já começar a falar, porque muitas pessoas têm apenas a página de fãs e esquecem de fazer outras coisas fora dessa página de fãs, por exemplo, pedir que outras páginas divulguem as suas páginas. Hoje em dia está muito fácil essa parte, porque normalmente as páginas com muitos seguidores têm lá o e-mail e apesar de não ser o Facebook não aceitar isso, não considerar isso correto. Se bem que hoje com a nova timeline do Facebook já é possível mandar mensagens privadas para as páginas de fãs, ou seja, o contacto pode ser feito diretamente com uma página de fãs e o processo é basicamente simples, que é, se você tem uma página de fãs, por exemplo, numa área relacionada com futebol, a título de exemplo, se existirem páginas com muitos milhares de fãs nessa área, você pode contactar os autores dessas páginas e criar ali um modelo de negócio, ou pago ou de reciprocidade, para que esse autor faça publicações acerca da sua página de fãs do Facebook, para que você consiga aumentar mais rapidamente o número de fãs da sua página, correto? É verdade. Paulo, uma questão que me tem surgido e que eu por acaso estava a pensar nisso ontem é a seguinte: tu consideras que devemos publicitar em páginas que sejam do nosso nicho de mercado ou achas que páginas generalistas também podem? É assim, depende. Por exemplo, depende sempre do nicho de mercado. Eu há pouco tempo fiz uma experiência interessante, que foi anunciar um site de emprego numa página de fãs relacionada com frases. Ou seja, o público era muito generalista e à partida existiriam pessoas interessadas em encontrar emprego ou outra coisa qualquer. E a experiência funcionou bastante bem, tem funcionado bastante bem. No entanto, não funciona para todos os nichos de mercado. Por exemplo, páginas generalistas relacionadas com frases normalmente têm um público maioritariamente feminino
logo anunciar uma página relacionada com o futebol provavelmente não vai ter os mesmos resultados. Eu penso que o importante é, quando se contacta uma página ou um autor para se anunciar nessa página, é necessário pedir os dados demográficos, ou seja, perceber se existem mais homens ou mais mulheres, que idades é que têm, de que cidades é que são. Caso contrário, os resultados podem não ser eficientes. E anunciar noutras páginas, basicamente é isto: contactar, falar com a pessoa ou com o autor em questão e realizar publicações nessa página por forma a aumentar o número de fãs. O que muita gente faz e que de certa forma acaba por ser um erro é anunciar em páginas de fãs, mas mandar as pessoas para o site ou para o blog. Isso é bom em termos de visitas, mas a curto prazo. Mas depois essas pessoas provavelmente não vão ficar agregadas ao negócio, ao blog, ou etc. Ou seja, a ideia é anunciar dentro do Facebook a própria página do Facebook, para que as pessoas curtam a página e fiquem associadas àquele modelo de negócio. Outra das formas de anunciar, além da publicidade em páginas de outras pessoas, é o Facebook Ads. Tu já viveste essa experiência, já fizemos algumas campanhas interessantes. O que é que tens a dizer sobre o Facebook Ads? Paulo, pronto, eu fiz uma experiência em conjunto contigo e depois fiz uma experiência então sozinho. E nesse caso aí, como o meu conhecimento era a primeira vez que estava a fazer, o meu conhecimento não era muito, cometi alguns erros. O primeiro conselho que eu posso dar para quem faz Facebook Ads é não colocar o logótipo da vossa marca, porque a pessoa não conhece o logótipo, então não vai associar e por isso a taxa de conversão também não é muito maior. A outra é terem muito cuidado com o texto que colocam, porque é isso que vai levar o incentivo ao clique. A outra é a página de aterragem com que vão trabalhar. Muitas pessoas gostam de pôr na página principal. Hoje em dia já é mais difícil. Com a nova timeline do Facebook já não existe página de aterragem. Logo as pessoas são enviadas diretamente para o mural e aí a conversão é feita através da imagem na altura, da imagem de cover e uma série de outros aspectos. Eu tenho alguma experiência com Facebook Ads, tenho investido algum dinheiro em anúncios do Facebook e há uma série de aspectos que eu considero importantes. Não só a imagem, tu falaste bem, o logotipo pode funcionar em termos de branding, mas depois não funciona porque as pessoas não reconhecem o logotipo. Se estivéssemos a anunciar a Coca-Cola e toda a gente visse o logotipo da Coca-Cola, a coisa funciona. No entanto, anunciar uma página nova através de um logotipo não funciona. O ideal é tu viveste essa experiência num site de ténis e o ideal é, em vez de anunciar a partir do logotipo, anunciar com uma imagem relacionada com o desporto em si. Depois existem os chamados gatilhos, os call to action, que são basicamente aqueles gatilhos que fazem com que a pessoa curta a página ou clique ou etc. Uma das que funciona. Existem duas que funcionam bastante bem, que é o clique aqui, escrevemos um texto, se curte ténis, não sei o quê, não sei o que mais, clique aqui, e existe outra que é o curta a página, ou seja, nós estamos a dar a indicação à pessoa do que é que ela tem que fazer, e normalmente esses call to action, existem outros um bocadinho mais agressivos, do tipo curta a página hoje, em que o nosso colega Miguel Lucas poderia explicar isto melhor do ponto de vista psicológico, mas isso induz a pessoa a tomar a ação naquele preciso momento. Os chamados call to action são muito usados ao nível do marketing e em termos de Facebook são importantes também. Depois existem as questões relacionadas com as demografias, as cidades e todas estas questões. E tu, por exemplo, ao nível do ténis, pudeste restringir segmentar alguns desses processos? Estava interessado no público só português, então coloquei mesmo só para Portugal. A publicidade não aparece no Brasil, aparece apenas em Portugal. E a questão que o Paulo estava a falar, de chamar à ação, é importante, porque eu vivi essa experiência com os amigos meus que perguntavam como é que o Facebook ganhava dinheiro, ou seja, eles olham para aquela publicidade ao lado e não reconhecem como publicidade. Portanto, se não incentivarmos ao clique, eles dificilmente vão clicar. Nós que vivemos da internet e trabalhamos todos os dias, facilmente identificamos aquilo como uma publicidade, mas
a pessoa normal, comum, do dia-a-dia do Facebook, não identifica aquilo como uma publicidade. Existem ainda outros filtros, nomeadamente os filtros de interesses, pessoas interessadas em ténis, por exemplo, ou interessadas... E depois aqui existem uma série de aspectos que podem ser trabalhados e que podem ser engraçados para reduzir o funil de pessoas ao máximo. Normalmente o que as pessoas pensam é: vou fazer um anúncio no Facebook para 44 milhões de brasileiros, porque assim vou ter muitos cliques. Só que nós estamos a trabalhar com pessoas que provavelmente não têm interesse em rigorosamente nada daquilo que nós estamos a fazer. Ou seja, o processo deve ser funilar ao máximo. E aí poderíamos, nós depois trabalhámos isso na tua campanha, afunilar não só por pessoas que gostam de ténis, mas pessoas que gostam, por exemplo, do Rafael Nadal, ou gostam do Roger Federer, ou gostam do Djokovic. E aí estamos a funilar ao máximo todas essas pessoas e se calhar passamos de 44 milhões para 500 mil pessoas ou 1 milhão de pessoas. Isso gera maior interesse, porque os anúncios são segmentados para pessoas que estão interessadas naquele nicho de mercado em específico e retira de cena todas as outras pessoas que não se interessam. Não podemos esquecer de uma coisa, que temos a opção por clique, que é usada pela maioria das pessoas, então se pessoas que não têm interesse na nossa página estão a clicar, estamos a fazer gastar dinheiro, mas depois não vão acompanhar o nosso trabalho, portanto é dinheiro deitado fora. Não é? Exatamente. Existem depois outros processos que são extremamente importantes, nomeadamente ao nível da gestão da página. Com esta nova timeline do Facebook, existem alguns processos que são necessários ter em consideração, nomeadamente a cover image, a imagem de capa, que utiliza dimensões de 851 pixels de largura e que deve trabalhar dentro dessas medidas. E o importante é utilizar essa imagem para chamar a atenção para a marca ou para o conceito que se está a trabalhar. Existem algumas regras para essas imagens de capa. Não se pode incentivar o utilizador ao clique, não se pode fazer descontos, mencionar descontos, 30% de desconto, mencionar clique aqui, ou gosto, ou curta. Nada dessas coisas podem ser utilizadas. No entanto, existem muitas formas de ser criativo e de tirar partido disso. E as novas páginas do Facebook convertem muito mais do que as antigas, ao contrário daquilo que poderia-se pensar ao início. Já foram feitos alguns estudos sobre isso e, efetivamente, o nível de interação aumenta drasticamente. Depois, ao nível de interação com os fãs, existem também estratégias que podem ser colocadas em causa. Pronto, a mais simples e a mais básica é nós respondermos aos comentários que os nossos fãs fazem, porque ninguém gosta de deixar um comentário e depois ficar sem resposta e falar sozinho. Normalmente, quando um fã fala com o dono da página, é porque quer receber algum feedback ou alguma resposta do que foi feito. Não é, Paulo? Nós temos esse hábito de fazer isso nas escolas, quando alguém comenta, nós respondemos, até porque tem uma questão, que isso aumenta o Edge Rank com a página de fãs. O Edge Rank, uma explicaçãozinha rápida, é um cálculo feito pelo Facebook que depois vai aumentar a probabilidade do que nós publicamos no nosso blog aparecer no feed de notícias ou não dessa pessoa. Portanto, quanto mais gostos ou mais comentários tivermos com essa pessoa, mais facilmente vai aparecer no feed de notícias. Exatamente. E uma das formas de aumentar o Edge Rank do Facebook é, por exemplo, quando alguém deixa um comentário na sua página de fãs, você, além de responder ao comentário, fazer gosto nesse comentário que a pessoa deixou. Ou seja, ao fazer gosto ao comentário da pessoa, vocês estão a aumentar o Edge Rank entre a sua página e essa pessoa. Ou seja, isso vai fazer com que as publicações da página apareçam mais frequentemente no feed de notícias dessa pessoa. Isso é o algoritmo do Facebook. Existem mais estratégias que podem ser postas em prática para aumentar esse Edge Rank. Existem também uma série de estratégias que nós poderemos colocar em prática, nomeadamente a publicação de artigos usando sempre imagens relacionadas ao conteúdo, com perguntas. Por exemplo, uma das coisas que o nosso colega, e praticamente todos nós fazemos, mas que o nosso colega Miguel Lucas faz como ninguém, é os textos por cima que ficam associados às postagens que ele faz no Facebook. Ou seja, ele publica um post no Facebook, coloca um texto anexo a essa postagem, ou com uma pergunta, ou simplesmente com uma frase, ou com um call to action, que
faz com que as pessoas comentem e partilhem com mais frequência os conteúdos da Escola de Psicologia. Paulo, se desculpa interromper, só além de aumentarmos a branco ou pensarmos em números, também é importante criarmos uma comunidade na nossa página, não é? Que comecem a gostar de nós, autores, mas também como pessoas, que nós partilhamos o nosso conhecimento, que damos atenção aos nossos fãs. Criar uma comunidade também é importante. Outros hábitos que eu tenho na Escola Freelancer é também partilhar assuntos que eu acho interessantes de outros sites ou de outros blogs, porque assim, a página é para direcionar fãs para o nosso trabalho, sem dúvida alguma, mas também é uma página que eles têm que gostar de visualizar e depois uma coisa leva à outra. Se também gostamos conteúdos de outros sites que são interessantes, eles também põem gosto, também aumentam o nosso rank e aí acabamos por ganhar todos um bocadinho também com isso. Exatamente. Existem uma série de estratégias para gerar mais conteúdo nas páginas de fãs e ao mesmo tempo aumentar o rank e fazer com que a página cresça de forma natural e orgânica mais rapidamente. Os enquetes, os questionários, são uma dessas formas. Realizar questionários faz com que as pessoas, ao responderem, estejam automaticamente a trabalhar com a nossa página de fãs, a interagirem com a nossa página de fãs, e isso faz, obviamente, ter o mesmo. Uma pessoa que responde a um enquete tem exatamente o mesmo grau de interação como uma pessoa que faz um gosto. Ela está simplesmente a interagir com a página e isso é positivo. Existem os vídeos, que são importantes. Nós, por exemplo, os episódios das Escolas TV publicamos sempre no Facebook. As fotografias, as imagens, funcionam muito bem. Nós já fizemos alguns testes. Fizemos um teste bastante recente na Escola de Criatividade, por exemplo, com uma imagem relacionada com criatividade e com todo este contexto da criatividade e do marketing, que gerou centenas de likes e dezenas de partilhas, e as imagens acabam por funcionar bem. No entanto, existem os chamados prime time, que é os horários 5 estrelas do Facebook, que ninguém sabe concretamente quais é que são, mas que na verdade acabam por ter um impacto muito grande ao nível da publicação no Facebook. É verdade, Paulo. Ainda estou mais ou menos a tentar descobrir quais é que são os melhores horários para conseguir publicar na Escola Freelancer. Já tenho uma certa ideia, mas acho que também pode depender do dia. Ainda não consigo perceber bem, porque o Facebook também não é claro nesse aspecto, mas uma coisa é certa, há publicações que nós inserimos que têm muito mais gostos do que outra, apesar da qualidade ser praticamente a mesma, não é? Exatamente. Mas também deve ter com concorrência, se aparece no feed, se não aparece. Ainda é meio estranho percebermos o Facebook ainda nesta altura, mas que acredito que com o passar do tempo vamos descobrindo qual é a melhor hora para postarmos. O certo é, e que eu tenho reparado, por exemplo, à noite consigo muito mais gostos e muito mais comentários do que se for, por exemplo, à meia da tarde. Não sei se são os outros sites que deixam de publicar nos feeds de notícias e aparece mais o meu, não sei, ainda estou a tentar... Por norma, à noite é um bom horário, principalmente o chamado prime time, que é o horário de ouro, entre as 7 da tarde e as 10 da noite. Por norma, os resultados são acima da média, porque as pessoas já saíram do trabalho, acabam por estar mais tempo no Facebook. Nós temos ainda a desvantagem de termos que trabalhar com os fusos horários entre Portugal e Brasil, o que faz com que tenhamos que trabalhar alguns cálculos a esse nível e, por exemplo, fazer uma postagem no Facebook às 10 da noite significa que às 10 da noite no Brasil significa que nós teremos que fazer em Portugal às 2 da manhã. Ou seja, trabalhar com isto não é fácil, mas os resultados podem ser bastante bons. Paulo, tu aconselhas, por exemplo, no nosso caso, que insiram matérias, por exemplo, no post de Chrome, para que sejam publicadas àquela hora? Eu vou-te contar a minha experiência. Eu, há pouco tempo, fiz essa experiência e a publicação que eu inseri não tinha sequer um gosto, algo que não é nada normal, mas foi das únicas que eu coloquei automaticamente. Portanto, eu acho que o Facebook também não gosta muito desse... A única desvantagem do post de Chrome é que, mesmo que a mensagem saia personalizada, ela depois não tem fluxo, ou seja, uma coisa que acontece e que funciona bem é, quando nós publicamos algo na nossa página de fãs do Facebook, nós depois partilhamos para o perfil pessoal, partilhamos para um outro perfil de uma outra página, ou seja, começamos a espalhar a mensagem e a fazer com que a mensagem se espalhe pelos nossos contactos. E isso acaba por gerar mais conteúdo.
A desvantagem de utilizar softwares que publicam automaticamente é que não existe esse toque pessoal, nem esse manuseio pessoal que faz com que depois as publicações tenham menos likes e menos partilhas. Pode funcionar, as ferramentas automáticas podem funcionar para determinados casos. Por exemplo, sites de emprego, sites de classificados, tudo o que tenha muito conteúdo autogerado pelos usuários. É importante usar ferramentas dessas porque é impossível colocar 30, 40, 50, 60 posts no Facebook manualmente todos os dias. É desgastante. O Deliverit, eu uso o Deliverit para publicar no Facebook. Os resultados são bons, não tenho razão de queixa, mas são em áreas onde não há tanta interação, onde não há tantos likes. O objetivo é simplesmente fazer divulgação e que as pessoas cliquem e acabem por ir para o site. Falando também em publicações, também deve haver um número limite, não é, para essas publicações? Há estudos sobre isso. O último estudo que eu li sobre o número de publicações indicava que no máximo deveríamos publicar 3 vezes por dia numa página de fãs. Daí para a frente os resultados já não são satisfatórios ou as pessoas começam a perder o interesse no sentido de que poderemos estar a aborrecê-las por estarmos a colocar demasiado conteúdo no feed de notícias delas. Não sei se é assim, se não é. Eu, por norma, não faço mais do que 3, nunca fiz mais do que 3, tirando, obviamente, as tais exceções em que trabalhamos com sites de emprego, ou classificados, ou etc. Por norma, na escola de dinheiro, ou em nichos de mercado muito específicos, não trabalho com mais do que 3 publicações por dia, portanto, não faço ideia. Eu tenho também tentado descobrir mais uma vez essa forma, especialmente no site ténis, porque eu tenho muitas notícias durante o dia, no blog não, mas eu tenho reparado que se eu não passar das 3 ou 4 notícias por dia, gera mais gostos e gera mais comentários. Se eu colocar 9 ou 10, parece que as pessoas não veem as minhas notícias. Portanto, eu acho que nessa parte eles aí com razão e na prática tenho comprovado essa teoria. Exatamente. Uma das questões, ou uma das dúvidas que é por vezes mais colocada é a rivalidade entre colocar imagens e colocar texto. A febre das imagens com frases, os textos, o que é que tens a dizer sobre isso? O que é melhor, o que é pior? Eu penso que essa febre das imagens, com o passar do tempo, não irá desaparecer, mas irá diminuir. Pelo menos espero eu também que isso aconteça, porque o Facebook muitas vezes agora já parece o Orkut, em que temos constantes partilhas de frases motivacionais, mas que pouco ensinam. Pela experiência que eu tenho na escola freelancer, tanto um como o outro funcionam bem. Mas eu penso que as frases estão um passo acima, porque as pessoas normalmente comentam mais, mas também temos de ter cuidado com uma coisa: estamos numa área empresarial, não estamos, por exemplo, numa área humorística que se calhar que as imagens funcionariam... Eu não vejo as coisas assim, eu vejo mais as coisas do ponto de vista do negócio. Imagens com frases não é um negócio sustentável a longo prazo, não é? É um viral, a coisa acontece, todas as pessoas gostam e partilham e fazem, mas a longo prazo não é sustentável. Não existe uma comunidade em torno daquilo. Exato. Não existe um objetivo comum, não existe partilha de ideias, nada. Aquilo são frases e as frases espalham-se e a coisa morre por ali. Não há sustentabilidade enquanto negócio. No entanto, pode ser bom para criar, por exemplo, páginas com milhares de fãs que depois podem servir como canal de comunicação ou de transição de fãs para outras páginas em outros nichos. Como negócio, não acho que seja sustentável a longo prazo. Não é. Não é sustentável a longo prazo. Penso que o importante, e se nós olharmos para as grandes páginas de fãs das grandes empresas, todas elas trabalham no conceito do consumidor, do usuário, ou seja, fazer perguntas ao usuário, interagir com ele, questioná-lo, fazer perguntas, por exemplo, o nosso colega Miguel Lucas já fez isto na Escola de Psicologia e os resultados foram muito satisfatórios. Fazer uma pergunta muito simples de resposta única, nunca dar permissão ou fazer uma pergunta que permita dar 2 ou 3 respostas,
mas sim uma única resposta. Quanto mais simples e direto, melhores são os resultados. Por exemplo, aquilo que ele fez foi perguntar às pessoas como é que elas se sentiam hoje. Como é que você se sente hoje? E depois as pessoas respondiam: sinto-me triste, sinto-me contente, sinto-me ansioso, sinto-me... e os resultados, ao nível da comunicação, são bastante interessantes e ajudam não só a promover a página, mas como também a criar uma comunidade de pessoas que partilham os seus sentimentos, as suas ideologias, os seus... etc. Dependendo de nicho para nicho, acho que pode ser bastante interessante. No entanto, nós temos connosco também os nossos colegas Miguel Lucas e Diogo Espinha, que vão partilhar já de seguida um pouco das suas experiências pessoais no Facebook. Temos aqui então os nossos colegas Miguel Lucas e Diogo Espinha para nos falarem um bocadinho da sua experiência pessoal ao nível do Facebook, através da Escola de Psicologia e da Escola de Criatividade. E eu se calhar começava por ti, Miguel. Aquilo que eu referi ao longo do episódio, algumas das estratégias que tu colocas em prática, o que é que tu achas que é mais importante quando se faz uma publicação no Facebook para conseguir interação com os utilizadores? É assim, eu tenho sempre por base o meu objetivo final, que seja a curto, médio ou longo prazo, que é, na verdade, passar uma mensagem com uma marca da Escola de Psicologia. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que toda e qualquer mensagem que eu possa colocar pressupõe um ensinamento, pressupõe uma dica, pressupõe algo que seja útil para aquelas pessoas que diariamente recebem as postagens no mural do Facebook. Essa é a primeira premissa. Evidentemente que nem todas as questões têm a ver só com o ensino, mas como perguntas diretas, como tu já bem exprimiste, não é? Que podem tentar auscultar alguns gostos mais específicos, alguns estados sentimentais ou emocionais que as pessoas possam estar a atravessar e que elas conseguem expressar, de certa forma, numa comunidade em que as acarinha, em que elas sabem que pertencem e que, no fim, já se envolvem com algum à vontade. Portanto, no fundo, temos que criar esta à vontade com que as pessoas, de forma tranquila, consigam expressar aquilo que lhes vai na alma. E o mais importante é, obviamente, nós termos consciência de quem é que são as pessoas que acompanham o nosso trabalho. Ou seja, tu jamais irás fazer uma pergunta às pessoas para lhes perguntar quanto é que elas ganham com o blog delas. Sim, evidente. Ou seja, temos que contextualizar e perceber sempre qual é que é o tipo de pessoa que consome a nossa informação, a tal demografia. Sim, pronto, o nosso nicho, neste caso, é um nicho muito educacional, não é? Tentamos sempre perceber o que é que a pessoa procura, o que é que a pessoa pretende, o que é que pode ser uma mais-valia para o dia-a-dia dela, para ela ter mais ferramentas para que possa ser mais feliz, se sinta melhor no seu local de trabalho, tenha mais sucesso, eduque melhor os filhos, whatever. Pronto, tudo que possa ser uma mais-valia para a pessoa. Falaste no número das postagens. Sim. A minha experiência também andou um pouco mais, em termos de número, superior àquilo que... Às 3 postagens por dia. Pronto, sim. E isto porquê? E talvez tu também, na Escola de Dinheiro, e Escola Freelance, ou Escola de Criatividade, os temas são abrangentes mesmo assim. Exatamente. Pronto, podemos ter uma pessoa que se eu fizer uma postagem a apontar para questões motivacionais e essa pessoa até seja muito motivada, aquela postagem não vai dizer nada, não é? Mas se for na área do ensinamento de dicas para aumentar a autoestima, se calhar a pessoa até se identifica e vai ler. Portanto, eu penso que, de certa forma, 5 ou 6 postagens pode não ser descabido, porque nós temos porque as próprias pessoas também filtram o que é que lhes interessa ou o que é que não lhes interessa. Exatamente. E se já estiverem fidelizadas, não vão achar aquilo como lixo. Isto não serve, hoje não me diz respeito, mas até posso enviar um amigo. Exatamente. E existe um aspecto que é muito importante e que é uma das coisas que nós fazemos, Diogo, com alguma frequência, não só na Escola de Criatividade, mas também em todas as outras escolas, que é publicarmos conteúdos antigos na página de fãs.
E isto é importante por várias razões. É importante porque temos conteúdos já anteriores que não foram publicados no Facebook quando tínhamos mais fãs, e muitos dos nossos fãs não têm conhecimento de conteúdos que temos na Escola Criatividade, que são mais antigos. E postando os artigos mais antigos neste momento é uma forma de revitalizarmos esses artigos e dar a conhecer os nossos artigos anteriores aos fãs que vão chegando no dia a dia. Exatamente. E existe aqui um processo que é importante referir para si, leitor, que é, à medida que o tempo passa e que o conteúdo vai sendo produzido, é necessário não só, como o Diogo referiu e bem, revitalizar esse conteúdo, dá-lo a conhecer aos novos fãs, mas também não só fazer isso no Facebook, como também em outras mídias sociais, como o Twitter, Google+, etc. Eu, por exemplo, na Escola de Dinheiro, tenho conteúdos que não têm qualquer like, nem qualquer tweet, nem qualquer mais um do Google+, não têm rigorosamente nada, porque simplesmente naquela altura em que eu os publiquei, as redes sociais não tinham o impacto que têm hoje. Ou seja, isso são conteúdos que eu tenho obrigatoriamente que voltar a publicar nas mídias sociais, ou publicar pela primeira vez, para que as pessoas tenham conhecimento de que aquele conteúdo existe. Porque há muito conteúdo que é publicado e que acaba por ser esquecido, ou simplesmente as pessoas não sabem que ele existe. E então é necessário nós publicarmos conteúdo antigo, que é também uma forma de nós alimentarmos as nossas páginas de fãs nos dias em que nós não publicamos conteúdo novo. Sim, claro, Paulo. Por exemplo, eu escrevo em média 2 a 3 vezes por semana, portanto não escrevo diariamente, não é? Quero dizer que, mas faço postagens diárias. Exatamente. Postagens diárias porque tenho sempre artigos que também, imagina que um fã fez-se fã relativamente há pouco tempo, sei lá, uma semana, não tem conhecimento de todo o conteúdo que está postado no blog, portanto é uma forma de ir dando a conhecer, não é? Artigos que nós achamos de valor, ou pelo menos os mais valorativos, ou até os mais comentados no nosso blog, e postá-los no mural. Uma outra estratégia que tu falaste muito bem é nós temos que saber prender a atenção. Prender a atenção não é enganar o leitor. Exatamente. Prender a atenção não é enganar o leitor, até porque a concorrência com as páginas de fãs, de imagens portanto, de frases de pessoas conhecidas abunda recorrentemente em uma escala, acho que até quase tóxica pelos morais de todos nós. E nós não queremos, de certa forma, concorrer com esse estilo, porque não é de todo o nosso estilo, mas de qualquer forma é um grande obstáculo a que nós possamos, de certa forma, prender a atenção dos nossos leitores, não é? Das pessoas que vão, supostamente, depois adquirir material de qualidade. Olha, Miguel, deixa-me só fazer uma ressalva que é um erro que muitas pessoas cometem nas páginas de fãs no Facebook. Há dias em que metem 4 ou 5 ou 6 artigos ou 6 postagens na página e depois estão semanas a fio sem atualizar a página de fãs. Isso é um erro que infelizmente muitas pessoas cometem nas suas páginas de fãs, talvez por falta de experiência, porque não têm o conhecimento que permita saber como lidar com a página de fãs corretamente. Sim. E as pessoas não têm essa noção porque publicam um dia 5 ou 6 artigos e acham que isso vai ser ótimo para a página de fãs, mas depois estão muito tempo sem publicar nada e as pessoas chegam à página e não têm nada de novo e não gostam do que vê. Diogo, isto é um bocadinho como nós temos vindo a falar em vários artigos e vários vídeos que já fizemos. A consistência é o segredo do sucesso, não é? Temos que ser consistentes, persistentes e temos que estar ao lado e com os nossos leitores, porque eles fazem parte de nós como nós fazemos parte deles. Se esta é a ligação se quebra... Não são só eles que nos acompanham, nós também os acompanhamos. Perde-se o fluxo. No entanto, há um aspecto que eu acho que é o mais importante de todo este episódio sobre o Facebook Marketing, que é o aspecto da divulgação, não só através da publicidade em outras páginas de fãs, mas também através dos anúncios do Facebook. Por uma simples razão.
Uma página de fãs demora muito tempo a crescer. Muito tempo a crescer. Mesmo que se tenha um site ou um blog com bastante tráfego, os números do Facebook tendem a crescer lentamente. A não ser que estejamos, obviamente, a falar de páginas virais, como aquelas das frases, etc., que não são de todo o nosso modelo de negócio e que não são sustentáveis a longo prazo. Claro. Tirando essas páginas de cenário, o processo natural de crescimento é muito lento. Ou seja, se nós queremos alavancar mais rapidamente o nosso negócio, nós vamos ter que investir nele. Exatamente. Tu já viveste essa experiência? Já. Eu já investi, quer nos anúncios do Facebook, quer diretamente em algumas dessas páginas que também têm milhares, ou algumas até já passaram 1 milhão de fãs portanto, que publicam e postam imagens e frases, pronto, motivacionais, de relacionamento, para a vida. Ok, tudo muito bem. Como nós já falámos em background, portanto, sem ser aqui em vídeo, já comentei várias vezes com o Paulo, que na verdade estas frases são apelativas, mas elas são um engodo, porque passado 10 minutos nós já não nos lembramos da frase, já não nos lembramos do sentido que aquilo tem ou vai ter, ou da forma como podemos aplicar. São simplesmente frases que nós percebemos que são de valor, que até eventualmente podem fazer algum sentido, mas é um sentido abstrato. Nós não temos um sentido prático. Como é que eu agora vou passar isto para a minha vida? Como é que eu vou fazer para aplicar? Como é que eu mudo um hábito? Como é que eu passo a ser mais assertivo? Como é que eu passo a ser mais motivado? Como é que eu passo a ter mais autodisciplina? Como é que eu passo a levar em consideração as outras pessoas e não apenas a minha opinião? Nós somos os outros que ensinamos a fazer isto. Exatamente. Não colocamos apenas as frases. Exatamente. Mesmo ao nível do investimento, estamos a falar por vezes de investimentos reduzidos. Investir 200 reais ou 100 euros em anúncios do Facebook pode-nos permitir alavancar a nossa página em alguns milhares de fãs, dependendo obviamente depois do nível de otimização que nós falámos anteriormente. É possível fazer campanhas no Facebook com CPCs de 3 a 5 a 6 cêntimos, coisas extremamente baixas e reduzidas, e alavancar as nossas páginas rapidamente, encurtando o tal processo natural e fazendo com que a página alavanque mais rapidamente. Porque depois o processo natural, por ele só, também cresce, e tu que tens quase 20 mil fãs no Facebook, tens consciência disso. À medida que nós vamos investindo e aumentamos o número de fãs, depois, em termos depois orgânicos, o processo orgânico acaba por acelerar também. E depois o investimento passa a não se justificar tanto, porque também organicamente cresce bastante. Cresce a um nível bastante razoável. Portanto, a taxa de investimento, ou seja, do rácio de aquilo que tu investes em termos de reais ou de euros versus aquilo que vais em termos de retorno, é muito compensatório. Exatamente. É muito compensatório. Exatamente. Portanto, é de investir no Facebook, sem fãs, sem leitores, sem pessoas que nos escutem ou que nos possam ler ou ver, não faz vale sentido estarmos a trabalhar. Exatamente. Basicamente, em termos de estratégias, neste nosso 5º episódio de Escolas TV, é isto que temos para si, caro leitor. Não se esqueça, obviamente, de assinar o nosso canal de vídeos no Vimeo, em vimeo.com/escolasplus, e acompanhar também as nossas páginas ao nível social, nomeadamente o nosso perfil no Twitter, em twitter.com/escolasplus, e também a nossa página de fãs no Facebook, em facebook.com/escolasplus. E, não se esqueça, para a semana temos um novo episódio. Até lá! Adeus, até para a semana.